Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje vamos estudar a lição de terça, quarta e quinta e fazer as considerações finais sobre a lição de escola sabatina dessa semana. A lição de terça-feira tem como título Deus é o Juiz. Irmãos, não tem coisa mais confortável, mais satisfatória, mais, como é que eu posso dizer assim, de maior confiança, de maior credibilidade e certeza do que a convicção de que Deus é o nosso juiz. Sabe, Deus mostra que ele vai julgar com justiça. Ele vai julgar de uma maneira totalmente diferente como o julgamento da terra nos dá. Então, assim, isso, retratado aqui no Salmo 75, me faz muito lembrar o texto de Tiago, capítulo 4, e o verso 13 a 16. Quando ele fala sobre a pessoa que é jactanciosa, a pessoa que é arrogante, que é orgulhosa, que confia em si próprio e acha que os seus meios de resolver as coisas irão dar certo. Então, quando eu me atento para esse texto aqui, eu observo que nós devemos de fato colocar todas as coisas nas mãos de Deus, confiando em sua providência, confiando que Ele vai julgar com justiça. E aqui me faz também lembrar um texto de Gênesis 18, 25. Vocês lembram que Deus quando estava ali com Abraão, e ele conversa com Abraão para pedir uma intervenção da parte de Deus em relação à cidade de Sodoma, e ele começa ali a fazer o peneiramento ou uma subtração: 50, 45, 40, 30, 20 e 10. Mas logo de cara, quando ele começa a falar com Deus, ele fala assim: não fará justiça o juiz de toda a terra? Mostra que Cristo, de fato, que Deus, de fato, é o juiz de todo o universo, de todo o planeta, e ali especificamente da Terra. Por quê? Deus não ia julgar o ímpio com o justo de igual forma. E aí Deus fala assim: não, eu não farei destruir os justos por amor, ou não destruirei os ímpios por amor dos justos, se eu encontrar ali 50, Gênesis 18, verso 25. Aqui o contexto diz assim, leia Salmo 75. Porque a jactância, ou arrogância, ou soberba, ou presunção pecaminosa dos ímpios é em vão. Porque, irmãos, por mais que eles se achem que estão levando vantagem, eles serão passageiros. Como o próprio texto de Tiago, capítulo 4, fala, né? O que é a vossa vida? É como uma neblina que vai e depois vai embora. E aqui diz assim, por sua justiça, a de Deus, por ela ser honesta e faz com que todos os orgulhosos deixem de ser arrogantes, fazendo então com que nós possamos confiar no julgamento divino. E esse Salmo, irmão, 75, há uma possibilidade de que ele tenha sido cantado pelo povo de Israel quando Deus ali matou 185 mil assírios. E embora quando Ellen White fala sobre isso, né, ela fala que foi cantado o Salmo 76, mas há uma possibilidade que esse Salmo 75 também tenha sido cantado naquele momento. Então, o momento de triunfo, onde Deus julgou o seu povo e ali absolveu dos males que eles iriam sofrer. Não existia armas, a mesma coisa. Quando eu falo que não existiam armas, estou falando a parte do povo de Israel, porque quem causou o livramento tão somente foi o próprio Deus. Na lição de quarta-feira, rapidamente, tem como título aqui, sempre atentos à sua aliança. Mais uma vez, a autora, ela citou o Salmo 105. Nós falamos sobre ele na lição passada, onde eu falei para vocês sobre a guia de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo, desde Abraão, porque foi de Abraão que veio de fato a aliança, naquele período especificamente, embora tenha tido a aliança com Noé, né, anteriormente, como também a aliança com Adão, né, a aliança adâmica. Então, assim, aqui, a nível de nação, a gente encontra essa aliança que foi feita, e ele era cantado no Salmo 105, onde a gente se desenrola os 45 versículos do capítulo 105 de Salmos, demonstrando a confiança que o povo de Deus deve ter nele pela sua guia, pelo seu cuidado. Por isso que o tema da lição é sempre atentos para a sua aliança. E Deus sempre diz isso: esse povo é meu povo, eu irei guardá-lo, eu irei protegê-lo. Lembre-se o que aconteceu lá no Êxodo? Quando Deus chega para Moisés e fala assim: diga a Faraó, deixe ir o meu povo. Enquanto, irmãos, as pessoas estão andando ao lado de Deus, serão povo de Deus para a eternidade. Esse povo de Deus, ele não quer dizer que eles serão impecáveis. Eles correrão deslizes, cometerão males e se desviarão. Mas se eles tão somente se voltarem, como o próprio Cristo disse, né? Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ou seja,
por mais que estejam em condição de pecado, por mais que estejam em condição lastimosa, se eles em seu coração se arrepender, porque isso é uma dádiva do Espírito Santo, e se voltarem para Deus, Deus está disposto a aceitá-los, a recebê-los e conceder-lhe confissão. E através da confissão, eles então serem absolvidos pela súplica do perdão. Então, esse Salmo 105 aqui me deixa isso muito claro. No livro de Êxodo, pelo menos por 7 vezes, Deus chega para Moisés e fala assim, diga a Faraó, deixe o meu povo ir. E ele chama de seu povo. Só que quando a gente vai para o capítulo 32 e o verso 7, após a libertação do povo de Deus, olha só, meu povo ali era povo de Deus. Quando chega no 32, verso 7, lá no Monte Sinai, Deus chega para Moisés e fala assim, desce, porque o teu povo que tu tiraste se corrompeu. Aí eu entendo o seguinte, a aliança foi quebrada, logo o povo deixou de ser povo de Deus. Enquanto mantivermos nossa aliança em alta com Cristo, mantendo a nossa vida com uma conduta, estaremos em paz com Ele. E é o que a gente vai estudar na lição de quinta-feira. Mas aqui, quando o povo começou agora a recorrer aos deuses, das quais eles começaram a criar, e ali foi o bezerro de ouro que foi erigido, né? Por conta da influência maléfica que eles trouxeram do Egito, o povo, podemos dizer o seguinte, Egito, de fato, eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, a ponto de que eles se corromperam. Quando ele fala se corromperam, ou seja, deixaram de ser o meu povo. Moisés chega lá embaixo e fala para eles, né, que se afastem, que eles se aproximem. Alguns permanecem onde estão. Então, ali há uma destruição daquele povo. A mesma coisa que vai acontecer na volta de Cristo. Aqueles que não quiserem ser o seu povo, aqueles que preferirem viver de forma assim desfavorável à sua vontade, deixarão de ser povo de Deus e passarão a ser pessoas estranhas. Jesus vai dizer assim, ó, vinde benditos de meu Pai, para aqueles que ele buscou a conhecer. Mas aos outros ele vai dizer assim, apartai-vos que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Essa expressão, vós que praticais a iniquidade, quer dizer, deixaram de querer ser nova criatura, deixaram de querer viver à luz da minha vontade, deixaram de querer me amar para amar as coisas deste mundo. E é o que vai acontecer de acordo com Paulo, né, quando ele fala assim, e por não quererem o amor da verdade para se salvar, Deus permitirá o espírito do erro. Mas é o amor da verdade que salva. E essa verdade é envolvida na aliança que Deus prometeu. Deus é descrito, irmãos, como aquele Deus que julga com justiça, mas, acima de tudo, demonstra que o seu testemunho, que a sua personalidade, que o seu caráter, ele é imutável. Então, somente nesse Salmo 105, você vai ver a guia de Deus e o cuidado de Deus para com o seu povo durante toda a jornada, desde Abraão até no período de Moisés. E aqui eu encontro o cuidado de Deus para com o seu povo, todo sempre, porque a sua aliança ela é verdadeira. O seu pacto, as suas promessas, elas são reais. E aqueles que a ele recorrerem continuarão a pertencer como seu povo, e deles terão a dádiva de serem de fato protegidos por Deus. Na lição de quinta-feira, para a gente concluir aqui, seus testemunhos são fiéis, como eu falei para vocês. Os testemunhos que é falado em relação a Deus tem a ver com a pessoa de Deus. Esse salmo aqui, ó, Salmo 19 e o verso 7, olha o que diz o texto. Salmos 19 e o verso 7. De 19, verso 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos ou os testemunhos do Senhor são dignos e dão sabedoria aos simples ou aos ingênuos. Olha que coisa interessante. Essa questão da sabedoria é aquelas pessoas que reconhecem aquela bem-aventurança, a primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. A pobreza espiritual, no sentido de reconhecer que você não é autossuficiente, é que ele leva à condição de Deus lhe usar. E a esses Deus vai encher de sabedoria, porque aos olhos dos homens ele não tem nenhuma validade. Porém, o que eu entendo daqui? Diante dessa situação, Deus vai dar sabedoria aos simples pela humildade e pelo reconhecimento que eles têm de que o seu conhecimento, a sua condição de nada vale, a não ser que ela venha a submeter ao senhorio do Senhor. Então, os testemunhos de Deus têm a ver com a sua pessoa. E o Salmo também, 18, verso 30, diz assim, ó, o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor, ou os seus testemunhos, pode ser também colocado aqui,
sempre são sempre bem cumpridas. Deixa eu voltar aqui. Os caminhos de Deus é perfeito. As promessas do Senhor sempre se cumprem. Ele é escudo para todos os que nele refugiam. Deus promete ser refúgio, ou ser, de fato, escudo para os que nele confiam. Então é interessante, né? No Provérbios 30, verso 5, fala assim: toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que neles confiam. Então a palavra de Deus é associado à pessoa de Deus, que juntos formam um testemunho. Deus é testemunho? Sim. A sua palavra é um testemunho? Também sim. Então, tanto a palavra de Deus quanto o próprio Deus envolve um senso de que o testemunho de Deus, a nível que é chamado de sua palavra, sua lei, tem a ver com o próprio Deus. Logo, isso me traz a convicção de que eu estou guardado. Olha o que aqui fala o Salmo 93. Mais uma vez, né? A autora da lição aqui remonta para o verso para memorizar. Essa já é pelo menos a terceira vez que esse texto é mencionado, incluindo, claro, o verso para memorizar da lição de sábado. E esse verso aqui, ó, Salmo 93, verso 5, diz assim: teus preceitos soberanos não podem ser alterados. Teu reino, Senhor, é santo para sempre. Irmãos, que alegria, que garantia eu tenho de saber que os testemunhos de Deus, que tudo o que ele fez não terá validade temporária. Muito pelo contrário, terá validade eterna. E esse salmo aqui me faz entender que através do cuidado de Deus, da sua pessoa, todos aqueles que estão guardados em sua palavra passarão pela bênção do seu cuidado, serão refugiados nele. Olha o que é que fala o Salmo 119 e o verso 165. Muita paz tem os que amam a lei de Deus, e para eles não há tropeço. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela é guardada, dá segurança, dá de fato garantia de proteção. Mais adiante, o Salmo 1, verso 2. A lei de Deus traz prazer, quando fala assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ou seja, ela passa a fazer parte da vida da pessoa. E para fechar, como eu já li para vocês, né, o capítulo 18, verso 30, que a palavra de Deus, o próprio Deus é escudo e também é refúgio. E para fechar, 25 de Salmos e o verso 10. Salmos 25 e o verso 10 diz assim: o Senhor conduz com amor e fidelidade a todos os que cumprem sua aliança e obedecem os seus preceitos. Que eu e você, irmãos, possamos demonstrar que amamos a Deus pelos testemunhos que Ele nos deu, mas, acima de tudo, pela testemunha que Ele é, pela pessoa de Deus e pelo que Ele fez. Se nós obedecermos a sua palavra, seremos protegidos. Se nós fizermos o que Ele nos pede, seremos guardados. A aprovação virá, mas a consciência tranquila de sabermos que tivemos feito a vontade de Deus nos dá, de fato, uma paz que excede todo o entendimento. Por isso que Ele fala: muita paz tem os que amam. O amar é o sentido de viver, de praticar, de realizar. Não é simplesmente algo superficial ou algo que eu possa dizer assim, abstrato, mas algo concreto. Algo que deve fazer parte da vida da pessoa. Por que Davi disse assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti? Ele pediu para escondê-lo, ele fala que escondeu, porque através da palavra ele encontra guarda, ele encontra segurança, ele encontra discernimento para com que os seus caminhos não caiam no pecado. E aqui eu finalizo dizendo para vocês o seguinte: o Senhor de fato reina, mas nunca se esqueça que Deus seja o seu Senhor para sempre. E ao ser o seu Senhor, Ele venha reinar em sua vida com majestade, com uma entronização, como diz um hino do grupo do coral, né, o coral jovem do IASP, se não faz a memória. Ou é do IASP, é um outro coral que tem uma música pedindo para levanta-te, levanta-te, ou seja, erga-te da sua condição e que Cristo seja entronizado na sua vida e no trono de Deus você seja elevado até os céus quando Ele voltar. Todos aqueles que fazem de Deus refúgio e fortaleza em sua vida, Deus com certeza há de nos conceder o socorro em meio às tribulações. Está difícil a situação? Refugie-se em Deus. Deixe com que Ele reine soberanamente em sua vida
e nele você encontrará segurança para todo sempre. Que Deus, portanto, nos abençoe e que os salmos dessa semana nos tenha auxiliado a viver uma vida totalmente diferente. E não escolha, como foi dito, pelos perversos, jactanciosos e inimigos de Deus, a viver conforme a sua forma de enxergar, mas seja pautado no assim diz o Senhor. E como também diz o Salmo, 119 e 105. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pela dádiva da tua palavra e pelo refúgio que ela nos dá. Mas, acima de tudo, Pai, suplicamos, venha reinar em nossa vida. Seja Senhor soberano em nosso ser e não nos deixa, Pai, viver em tentação contrária à tua santa e boa vontade. Obrigado pelo dia que nos deste. Guarda-nos, Senhor, neste dia e que a tua palavra, Pai, seja a nossa guia para sempre e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe. Um ótimo dia em sua presença e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.